Voltamos a falar do desempenho do setor varejista aqui no Brasil para o mês de março. Vendas do comércio subiram 0,5% em março, bem acima da expectativa que era de crescimento de 0,1%. Resultado indica atividade ainda resiliente. Isso pode dificultar o trabalho do Banco Central para conter a inflação. Vem um dia depois de o governo colocar fim à taxa das blusinhas. Quem nos conta mais é a editora Maria Regina Silva, da Broadcast. Seja bem-vinda à nossa programação, Maria. É aquele negócio, né? Taxa das blusinhas caiu quase 2 anos depois de ser implementada. Isso concorre com o varejo aqui no Brasil, com o comércio varejista das empresas brasileiras. Mas mesmo assim, num cenário de alta taxa de juros, de aumento de desemprego, como vimos nos últimos meses, o comércio continua resiliente, minha cara? Exatamente, Gabriel. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha, Gabriel. Esses dados divulgados há pouco pelo IBGE mostram que o varejo continua em expansão recorde. E de 8 das atividades pesquisadas na pesquisa mensal de comércio divulgada há pouco pelo IBGE, 5 apresentaram crescimento em março na comparação com fevereiro. E também, quando olhamos para o varejo ampliado, que agrega o setor de veículos e de material de construção, o crescimento também superou as expectativas, superou a mediana das estimativas encontrada em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast. Neste levantamento, também observamos que supermercados, veículos, material de construção estão com taxas muito acima daquelas vistas antes da pandemia, melhor dizendo. Ou seja, mesmo nesse momento de aperto monetário, ainda que a taxa Selic esteja caindo, né? Eu quis dizer no sentido de que, olha, a taxa Selic ainda está elevada, aí deve ficar em 13%, cerca de 13% no final deste ano, é uma taxa elevada, o varejo ainda cresce. Bom, e o que é que dá para esperar, Gabriel, quando a gente avalia esses indicadores de atividade, né? Varejo ampliado, varejo restrito, quando a gente relaciona isso com a política monetária. Lembrando, ontem o IPCA de abril mostrou que a inflação brasileira segue pressionada, o que, juntamente, né, com essa divulgação do IBGE, com esses dados de atividade, reforçam a indicação de que o trabalho do Banco Central não deve ser fácil, Gabriel. As avaliações sugerem que o Banco Central deve sim promover um novo corte da taxa básica de juros de 0,25 ponto percentual na reunião de junho, mas as incertezas recaem principalmente sobre o final do ciclo de cortes da taxa básica de juros, né? Quanto deve ficar essa taxa Selic ao final do ciclo de quedas? As indicações são de que essa taxa deve ser maior do que aquela prevista lá no início de 2026, na faixa de 12%, superando aí 13%. Bom, com esses dados do varejo, Gabriel, o carregamento estatístico, ou seja, a indicação é de que o varejo apresente uma alta, e o varejo ampliado apresente uma alta de 0,5% no segundo trimestre, e no fechamento de 2026, um crescimento de 2,5%, ou seja, não é uma alta que deve se menosprezar quando se olha-se principalmente para essa política monetária, ou seja, é uma atividade que ainda resiste. E agora, quando a gente traz isso, né, tenta fazer uma ligação aí com essa taxação, né, das blusinhas, que agora, desculpe-me, que foi zerada, a dificuldade do varejo parece ficar aí um pouco, como se diz, o meio de campo pode ficar um pouco difícil para o setor varejista e, claro, também para a indústria, né, que produz esses produtos. E depois dessa medida provisória divulgada, né, pelo governo federal, de zeragem desse tributo das chamadas taxas das blusinhas, né, os setores da indústria e do varejo já se pronunciaram de forma contrária, né?
Instituto para Desenvolvimento do Varejo, IDV, disse que a zeragem da taxa das blusinhas traz riscos à economia e deve provocar desemprego. Do lado da indústria, a Fiesp disse que o fim da taxa das blusinhas era esperada, ou melhor dizendo, gera concorrência desleal e sabota a economia nacional, isso segundo a Fiesp. Para a gente ter uma ideia, Gabriel, o varejo vinha em recuperação, né? Vem em recuperação depois lá da pandemia, ainda que esses dados mostrados pelo IBGE indiquem uma expansão resistente, um varejo resiliente, alguns segmentos do varejo ainda não se recuperaram do pós-pandemia. Eu destaco aqui, por exemplo, tecidos, vestuário e calçados. No ano, acumulam uma queda de 0,4%. E, em 12 meses, uma expansão de apenas 0,5%. Ou seja, esse é um dos setores, um dos segmentos, melhor dizendo, que certamente deve ser mais afetados por conta dessa zeragem, desse tributo aí decretado, né, em MP pelo governo federal. A gente tem que acompanhar, claro, né, dado que era uma medida que, segundo o CIT, era uma medida já esperada e cujo efeito pode ser limitado, sobretudo quando a gente vai olhar, esperamos aí agora a abertura do Ibovespa para ver qual será a reação do setor varejista na Bolsa Brasileira, que certamente deve já captar um pouquinho aí, ou bastante, quem sabe, vamos ver qual será a reação, mas, segundo o CIT, era uma medida já esperada e, segundo o banco, deve ser um efeito limitado. A conferir, né, Gabriel? Juros futuros por aqui estão subindo cerca de 0,5% nos vencimentos mais longos. Então temos ali a partir de 2028, janeiro, basicamente todos os DIs precificando aí uma alta pequena para os juros, mesmo o movimento que a gente viu no dia de ontem. Juros nesta semana um pouquinho mais nervosos, dados mais fortes da economia brasileira que nós viemos recebendo e uma inflação pior, como você já nos trazia na nossa conversa de ontem, estruturalmente, qualitativamente pior no dado do IPCA que a gente recebeu. Obrigado, Maria, pelos destaques, pela participação aqui conosco. Até uma próxima, minha cara. Sempre um prazer. Bom dia. Valeu, ótimo dia.